Olá, eu sou Wesley Stankovic e estamos dando início a mais um programa Saúde e Beleza. Este programa você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também através das melhores plataformas de áudio presentes no mercado, como Spotify. Lembramos que esse programa também tem o oferecimento de Brescovitch Odontologia. E no programa de hoje estamos recebendo o Ronaldo Brescovitch, ele que é cirurgião dentista da Brescovitch Odontologia. Primeiramente, Ronaldo, muito obrigado pela sua presença junto conosco. Uma boa tarde, Wesley. E, logicamente, é um prazer estar com vocês aqui, né? Fazer parte desse Saúde e Beleza. Isso aí. Falar para vocês alguma coisinha a respeito de implantes aí. Legal, implantes, né? Os mitos, as tendências, o que está acontecendo. E muita gente não sabe ainda o que é um implante dentário, porque a gente mais antiga ainda vinha com a tal da ponte, da chapa. O que é um implante dentário? Então, apesar de essa área já estar bastante difundida na sociedade, né? Mas tem muita gente ainda que desconhece, Wesley, o que realmente é implante dentário. Porque, às vezes, um vizinho fez um implante. Ele fez um implante, mas o vizinho que perguntou nem sabe que tipo de implante foi feito. Porque é muito aplicável para várias situações. Às vezes a pessoa perdeu um dente e é usado um implante para repor aquele dente. Às vezes a pessoa não tem nenhum dente, usa uma dentadura e são usados implantes para reporem esses dentes perdidos. Né? Então, o implante nada mais é do que uma raiz artificial. É um parafuso de titânio que vai fazer, às vezes, de uma raiz comprometida ou perdida ao longo do tempo para repor aquele dente. E hoje, quais são os principais benefícios de um implante dentário? São inúmeros benefícios. Dentre eles, o primeiro benefício seria a devolução de uma mastigação eficaz para o paciente, tá? Devolução de ter os dentes fixos, a sua autoconfiança, autoestima, né? A manutenção do seu arcabouço ósseo, onde abrigava as antigas raízes, digamos assim. São colocados implantes e esses implantes acabam servindo de estímulo para esse osso se manter ao longo da vida. Né? Além disso, também o conforto ao mastigar, em relação a uma dentadura ou a uma ponte móvel que o paciente anteriormente usava. Então, são alguns dos benefícios que o implante traz para o paciente. E, Ronaldo, de que forma que vocês conseguem avaliar hoje a boca, o sorriso de um paciente, para saber de que forma proceder? Vamos dizer, por exemplo, grotescamente falando, né? O cara perdeu um dente. Beleza, é aquele um dente que eu tenho que implantar. E se tem mais dentes faltando, como que vocês fazem essa análise? E se o paciente está apto a receber também um implante? Como que isso funciona? Bom, são vários exames que nós fazemos. O primeiro deles é o exame clínico, ou seja, você atende o paciente, examina o paciente como um todo e na boca a gente vê os elementos faltantes. Juntamente com esse exame clínico, nós pedimos radiografias, tomografias, moldagens, escaneamento, que a gente faz também, e faz um planejamento virtual desse paciente. Ou seja, nós fazemos uma simulação de como ficaria um novo sorriso, repondo um dente, 2 dentes, 3 ou todos eles. Então, essas são as ferramentas que normalmente nós usamos, além de fotografias também do paciente, de sorriso, enfim, todo tipo de arsenal que nós usamos para fazer o diagnóstico e definir um plano de tratamento para o paciente, através dos implantes dentários. E como que é esse processo? De que forma que ele é feito? Você comentou sobre pinos de titânio. Isso. Como que é feito esse procedimento? A instalação dos implantes dentários, na verdade, são um procedimento cirúrgico. Né? Então, o paciente é anestesiado, normalmente com anestesia local. Né? Da mesma maneira que o paciente perdeu o dente, foi anestesiado para remover aquele dente comprometido, condenado, o mesmo tipo de anestesia é feito para repor esse dente através do implante. Então, é feito um ato cirúrgico em que é feita uma perfuração no osso, instalado esse pino, rosqueado, e sobre esse pino vai ser colocada uma coroa artificial de porcelana, e isso para um dente unitário, ou quando são vários dentes faltantes, são feitos vários implantes e colocada uma ponte fixa, normalmente, para os pacientes.
Bacana. E como é que fica o pós-cirúrgico desse pessoal? O pessoal já deve estar pensando, meu Deus do céu, cheio de pino na boca, isso daí eu vou demorar 1 mês e meio para começar a mastigar novamente. Então, hoje, as tecnologias avançaram muito. Então, todo mundo se assusta quando fala em ato cirúrgico, né? Mas fazer implante sem ato cirúrgico não tem como. Né? Mas o pós-operatório, via de regra, um bom planejamento, um bom cirurgião, tá? Uma medicação adequada, o pós-operatório é muito favorável. E, logicamente, Wesley, que existem cirurgias mais simples e outras mais complexas. Sim. Então, logicamente, que tudo isso é gerenciado e explicado para o paciente. Mas, muitas vezes, o paciente fez implante e as pessoas que convivem com ele nem sabem que ele fez, porque ele não aparenta nada, não aparenta edema, não aparenta hematoma, não tem dor, desconforto nenhum. Tá? Agora, cirurgias mais avançadas que nós fazemos também, muitas vezes pode gerar um pouco de edema, primeiros dias, desconforto com as medicações que nós usamos não apresentam. Mas é um ato cirúrgico e, como a própria biologia nos dá essa resposta, vai ter um pós-operatório, que o teu organismo muitas vezes reage diferente do meu. De repente, eu não sinta nada com um ato cirúrgico. E você vai sentir um pouco mais, ou não sinta nada também, ou enche um pouquinho mais. Mas são respostas biológicas que a gente fala, que são inerentes a cada paciente. E, Ronaldo, existe algum paciente não apto a realizar algum implante que precisa, talvez, de mais osso? Não sei, estou falando grotescamente aqui porque não entendo do assunto, mas me corrija aí. Existe algum paciente que não possa ser feito um implante dentário? Existem algumas situações de contraindicação que nós falamos, né? Então, digamos, hoje, só iniciando, hoje praticamente todos os pacientes são aptos. Se ele não tiver osso suficiente para nós fazermos os implantes, existem como reconstruir esse osso, existem técnicas que não precisa de enxerto ósseo para repor os dentes, mas as maiores contraindicações é o paciente que pode ter osteoporose, que é um problema muito, vamos dizer, comum hoje, diabetes não controlada, paciente com doença gengival grave que não foi tratada, paciente que não tem hábitos de higiene, digamos assim, bem estabelecidos, que não faz um acompanhamento com o profissional que fez os implantes. Também, digamos, o paciente foge do dentista. Então, são pacientes que você tem que ponderar muito se vale a pena fazer ou não. Porque tem pacientes que eu contraindiquei tratamentos por esse motivo. O paciente não tinha bom hábito de higiene. Então, seria um problema que viria para cima de mim depois se eu tivesse feito o tratamento. Que o paciente, muitas vezes, mesmo tendo um termo de consentimento, muitas vezes ele não admite que ele está sendo negligente. Né? Isso seria uma das contraindicações. Sim, me chamou a atenção a questão do diabetes e osteoporose. Por que essas duas classes específicas? Diabetes não controlada porque a cicatrização é dificultada, tá? Demora, a prevalência de infecção pode ser maior. Paciente que tem osteoporose, o osso, ele é um osso mais frágil, ele é menos calcificado e muitas vezes não vai ter a calcificação que precisa dos implantes para suportarem a carga mastigatória. Então, muitas vezes, pacientes, se não tratar essas doenças previamente, paciente que é muito fumante também é contraindicado. Então, tem algumas doenças e hábitos que têm que ser muito gerenciadas antes de fazer os implantes. Bacana. Vamos falar de Brescovitch Odontologia? Na Brescovitch Odontologia, você conta com implantes dentários, próteses, estética e tratamento gengival, disfunção de ATM, harmonização orofacial e estética dental. A Brescovitch Odontologia trabalha com excelência pelo seu sorriso lindo e saudável. Brescovitch Odontologia fica na rua Rio de Janeiro, número 590, em Marechal Cândido Rondon. Ou você pode ligar também através do fone 99911 4056 ou segui-los também através do Instagram Odontologia Brescovitch com 2 T's no final. E Ronaldo, vamos falar do procedimento especificamente. Quanto tempo dura um procedimento de implante? E ele tem algum risco de quebra, de soltar, alguma coisa nesse sentido também?
Então vamos iniciar pelo tempo. Hoje é muito... Com as novas tecnologias, Wesley, nós possibilita a gente fazer um tratamento com implantes hoje, iniciando, digamos assim, o paciente chega lá sem o dente, no mesmo dia você já coloca um dente para o paciente. Um dente provisório, mas na mesma hora, digamos assim. Então a gente chama isso de implante imediato ou carga imediata. Para o paciente que vem nos procurar faltando um dente. Tá? Lógico, cada situação deve ser avaliada, porque não existem milagres. Sim. Mas a tecnologia hoje, as novas técnicas também e tendências possibilitam a gente reabilitar o paciente imediatamente. Outra situação é quando o paciente não tem nenhum dente. Ele usa uma dentadura, que é a maior queixa da população. Existe uma grande porcentagem da população desdentada, digamos assim. Tá? Então, hoje nós temos técnicas que nos permitem repor esses dentes de maneira imediata. Essas técnicas, na verdade, a gente tem executado elas desde 2005. Hoje se fala muito de carga imediata, de implante em 3 dias ou em algumas horas. Isso nós fazemos já desde 2005. Caramba. Tá? Só que não foi... Acabei não divulgando isso, né? Porque eu deixei os pacientes, por eles mesmos, divulgarem isso aí. Né? Mas são técnicas que nos permitem hoje começar um tratamento e dentro de 2 dias concluir. Então, de maneira muito segura, eficaz, confortável para o paciente e com resultados muito promissores. E a questão da durabilidade desse implante daí, ele cai, ele quebra como fosse um dente normal? Bom, só esclarecendo, digamos que falte um dente para você e é feito um implante e sobre esse implante é conectada uma coroa artificial que repõe aquele dente perdido. Então não existe um prazo definido de durabilidade. Porém, os primeiros implantes que foram feitos no mundo foi na década de 60. Tá? Mas depende de alguns fatores. Higiene do paciente, eu volto a falar, higiene do paciente, acompanhamento, hábitos que o paciente possa ter. Digamos assim, tem pessoas que têm hábito de abrir garrafa, usar o dente para tudo. Sim. Né? E então esses hábitos, eles são, a gente chama de deletérios. Então o paciente ele tem que ter vamos dizer assim, um cuidado, né? E um acompanhamento com o profissional que fez. Então, na nossa clínica nós temos, digamos assim, um programa de fidelização de paciente, ou seja, o paciente que fez implantes, ele casa com a gente. Ele só não volta se por algum motivo ele mudou de profissional, foi embora da cidade, alguma coisa assim. Mas senão, esse acompanhamento faz com que você tenha sempre em contato o paciente e vê o progresso desse tratamento que você fez. Mas não existe um prazo, Wesley, assim, definido. Não vai durar 10 anos, Sim. ou 5 anos, ou 1 ano. Tá? Então é muito... É um tratamento personalizado. Entendi. E você citou algumas tecnologias. Fala um pouco mais sobre essas tecnologias que estão entrando no mercado hoje. O que você vem utilizando na clínica também? Sim. Os implantes eles mudaram muito ao longo do tempo. Como eu comentei, na década de 60 era um desenho dos implantes, um tipo de parafuso. Né? Hoje esse design mudou e possibilita a gente tratar com muito mais rapidez, tá? Se bem que o foco nem sempre é a rapidez, é o resultado efetivo e com respeito à saúde do paciente. Né? Então, mas a gente, claro, acaba associando sempre, porque quanto antes o paciente tem um dente, melhor para ele. Ele vem buscar isso com rapidez. Mas assim, o tipo de implante mudou, as técnicas cirúrgicas mudaram, tá? O tipo de dente que vai sobre os implantes também, os novos materiais, tipo zircônia, as novas cerâmicas possibilitaram resultados estéticos muito mais assim naturais, né? E os casos que os pacientes nos procuram muito hoje também, paciente que usa uma dentadura, independente da quantidade óssea que ele tem disponível, porque com o passar do tempo o paciente ele vai perdendo osso, né? E uma dentadura sendo usada, comprimindo esse osso vai reduzindo. Mas independente da quantidade óssea que o paciente tenha,
nas novas técnicas hoje, nós não precisamos fazer enxerto ósseo. Então, seria implantes dentários sem enxerto ósseo. E de uma maneira, na maioria das vezes, imediata. Dentro de 2 dias, 3 dias, o paciente já está com seus dentes fixos. Que bacana. Né? Então, são tecnologias que vêm auxiliar não só o profissional, mas principalmente o paciente. Uhum. Quem mais ganha com isso é o paciente. E alguma história marcante nesse período todo aí de atendimentos? Na área de implante, que eu estou atuando desde 1997, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento para uma senhora de 84 anos. Caramba! E daí, quando eu perguntei, a senhora está motivada a fazer implantes nessa altura da vida? Ela falou, olha, doutor, eu disponho de saúde, de vontade, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas o tempo que eu viver, eu quero viver com qualidade. Que bacana. Então, o paciente, assim, com muita disposição, com muita energia, dedicação para ela mesma, e acabou fizemos os implantes, reabilitamos a paciente, e ela está feliz até hoje. Olha aí que legal. Ela já está com 95 anos. Aproveitando bem. Aproveitando muito bem, mastigando, que reflete na sua saúde. Sim. Como um todo. A sua autoestima melhorada também melhora a sua saúde. Uhum. Então, eu diria que é tudo de bom para o paciente. Que legal. E, doutor, uma dica final agora, eu até quero chamar papais, mamães aí para chamar os filhos, para ouvir de um profissional de saúde o que ele vai falar. Quais os principais hábitos que as pessoas devem ter com cuidado com a higiene bucal, que deve ser feito diariamente para que evite pelo menos um pouco a ida diária, digamos assim, ao dentista, né? Mas que tem que ir, né? Na verdade, o cirurgião dentista ele deve ser procurado constantemente pelo paciente, né? Digamos, os hábitos mais comuns seria escovação, com uma técnica adequada, uma orientação profissional adequada, fazer uso de fio dental toda vez que escova, né? Todo mundo comenta muito de enxaguantes bucais. Uhum. Eles são, digamos assim, coadjuvantes. Os principais são escovação correta, tá? Digamos assim, a frequência dessa escovação, uso do fio dental, tá? Passar sempre o fio dental, e acompanhamento com o profissional. Então, esses hábitos, eles devem acompanhar desde digamos assim, a infância até a idade adulta, a terceira idade, como fala. Sim. Tá? Por isso que todo tratamento que nós fazemos, a gente prioriza o retorno do paciente a cada 6 meses. Uhum. Tá? Então, você falou diariamente, não é bem assim. Então, a gente fez uma caricatura. Mas a cada 6 meses é muito importante o paciente procurar o seu profissional. Bacana. Que é o que acontece na nossa clínica. Os pacientes sempre estão retornando. Falando na linha de implantes, seria basicamente os mesmos procedimentos. De escovação, a higiene com fio dental, tudo isso daí entraria também. Com certeza. Como eu te falei, Wesley, os implantes eles têm várias maneiras de serem aplicados num tratamento. E cada caso a gente deve orientar o paciente como higienizar, porque é só nós imaginarmos, se o paciente já perdeu os dentes a longa data, sim, faltou o quê? Orientação, recurso, profissionalismo, o que foi? Uhum. Mas enfim, chegou num momento que ele recoloca os seus dentes fixos. Então esses dentes eles devem ser monitorados e preservados. E logicamente que a técnica de escovação para os implantes não é tão diferente dos dentes, mas tem que existir, porque muitas vezes, erroneamente, as pessoas acham assim, agora coloquei implantes, eu posso abandonar o dentista. Meu Deus. Não preciso fazer mais nada. Uhum. Não é assim. Vai perder os implantes também, assim como perder os dentes por negligência, né? Então é muito importante esse acompanhamento. Legal, doutor. Muito bacana o bate-papo. A gente tem muito assunto ainda para comentar, né? Temos outras áreas da clínica para a gente falar ainda. Com certeza. Mas desde já, um prazer recebê-lo. Recebeu a equipe da Brescovitch aqui. E sucesso na sua jornada aí. A gente comentou, acho que mais de quase 30 anos de trabalho. 32 anos. 32 anos dedicados. 32 anos. E sempre fazendo o melhor para os sorrisos da população de Marechal e da nossa região. Com certeza, velho. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse momento alegre, né?
e descontraído. E quando pensarem em implantes dentários, quando as pessoas pensarem em implantes dentários, sempre leve em consideração experiência, credibilidade e a segurança do profissional que procurarem. Por isso que a Brescovitch Odontologia está de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos acompanhando também através das nossas redes sociais, também através das plataformas de áudio como o Spotify, e continue sempre ligados conosco. Lembrando que este quadro tem o oferecimento de Brescovitch Odontologia. Gente, um grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.